Oi, gente. Olá, tudo bom, Sandra? Bom, Isabel, e aí? Tudo bem. Como é que estamos? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal de casa, como é que tá todo mundo? Nós estamos aqui. Escuta, Isabel, vou falar uma coisa pra você, cara. Semana passada, cara, você esqueceu. Ah, esqueci. Você esqueceu. Tá tão Você empolgada esqueceu. com o assunto. Você já queria logo começar a falar e esqueceu. Falei, e acabamos que encerramos e a gente não conseguiu completar. Eu vou completar agora. Então, né? completa. O que foi que você esqueceu semana passada? Antes de vocês já terminarem esse programa, vocês já vão lá no YouTube, já vão acessar, vão se inscrever, ativar o sininho para estar recebendo as notificações. Tá olhando a gente em todas as outras redes sociais, né? Que a gente está presente em todas as redes. E também dá uma olhadinha nas redes dos nossos parceiros. Também. Né? Também, dos Barão nossos de Tararé e lá RJ. em São Paulo e RJ Notícias aqui no Rio de Janeiro. Vocês podem entrar lá, navegar um pouquinho, ver as notícias do Rio e São Paulo e também encontrar o link do Simples Assim Podcast. E dá aquela força pra gente lá no YouTube, né? Sabe que o YouTube precisa todo mundo... Precisa estar lá no... a gente já tá com quanto lá? Você passou de 7? E 900, quase 8. Oh, gente, falta pouquinho, gente, pra 10. Falta 2.000 para 10.000. É isso aí. Vamos nessa corrente aí. E agora a gente precisa também que vocês vão lá, façam os seus comentários, assistam os vídeos, vê o que vocês gostaram mais, o que vocês gostaram menos. Show. Enfim, essa relação com vocês, ela é fundamental para nós. Dá sugestão também, se vocês quiserem, de programas, né? De coisas legais que a gente possa falar aqui. Que a gente possa falar. A gente agradece, tá? É isso, então ainda bem. Eu anotei em letras garrafais aqui para a gente não esquecer do nosso mantra. Ela já estava, antes da gente começar, já estava... Não vamos esquecer de pedir para o pessoal, inclusive, curtir, comentar, compartilhar, colocar nos grupos da família, grupo de escola, faculdade, trabalho. Coloca lá para o pessoal dar uma clicada no Simples Assim Podcast, tá bom? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de novo de um assunto que nós nunca falamos, Isabel. Não, é que a gente é a trincheira, gente. A gente sempre fala, mas é necessário estar reforçando algumas ideias, alguns pensamentos. E nunca é demais a gente estar falando... né? Porque a gente que vai falar hoje sobre a mulher no mercado de trabalho. Nós já falamos sobre várias situações do mundo feminino. Tá certo? Várias. Várias situações e hoje a gente vai falar da mulher no mercado de trabalho. Algumas coisas nós vamos ser repetitivas porque a gente acha que precisamos continuar batendo. Nós falamos já várias vezes desse assunto e a gente já compartilhou nossas experiências, né? Sim. Nós compartilhamos experiências também nossas com vocês. Acho que muita gente se sente representada ou se identifica nos nossos comentários pessoais. E mas isso. Hoje agora, e também a gente, uma das coisas que a gente não gosta, né, é de ficar nessa situação de lamúria, de reclamação, e que nada disso tá bom. Não, o que a gente quer fazer aqui, Isabel, é uma linha do tempo, né? Para mostrar o quanto lutamos, o quanto conquistamos, e que também tivemos muitas vitórias. Sim. E essas vitórias para nos animar a continuar, né? A gente sabe que, apesar das conquistas, a gente ainda tem muito caminho pela frente. Muito caminho pela frente, né? Mas a mulher está presente aí desde sempre, né? Tem até um trecho aqui no nosso roteiro, que é desde sempre estar presente no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, mas a mulher está sempre na labuta, né? E a gente vai trazer alguns dados de pesquisa, fazer essa linha do tempo, como a Sandra falou, para ver como era antes, como é que está agora. E, com certeza, a gente vai encontrar vários avanços. Nós, claro, não tem condições a gente lutar e não conquistar. A gente só conquista porque luta, né? Mas com certeza o nosso cenário ainda está bem melhor do que há 50 anos atrás, né? Do que bem lá no início. Não, 50 anos e mais um pouquinho do que 50, pouquinho, né? 100, 200, 500. 500. Tá bem melhor. Tá bem melhor. Tá bem melhor, porque nessa linha do tempo aqui, a gente passa pelo período medieval, a gente vai falando dos povos originários. Isso que você falou, né, Isabel? Por exemplo, quando a mulher ingressou no mercado de trabalho. Cara, dá uma sensação de que antes... Não trabalhava. Não trabalhava.
né? Que antes não existia nenhum tipo de serviço. Aquela coisa do invisível, lembra da redação do Enem? É exatamente você falou, isso aí. Você na época comentou sobre essa questão do... Mas o que acontece? As mulheres sempre trabalharam, né? E nós vamos... Se a gente encontrar, por exemplo, as mulheres indígenas antes da invasão dos portugueses, como é que elas se organizavam? Elas se organizavam como? Nas tribos, nessa pesquisazinha que eu fiz aqui, até anotei, as tribos, ela fazia assim, quem era mais novo tinha obrigações fora da aldeia, caçar... Acaba ficando com os trabalhos mais pesados. Mais pesados. Né? Quem era mais velho... Exige força. Quem era mais velho, já estava mais cansado, ficava nos trabalhos domésticos. Então, isso não era muito uma coisa de falar que isso é uma questão de gênero. Mulher faz isso, homem faz aquilo. Não. Homem velho, mulher velha cuidava das questões domésticas. Homem novo e mulher nova iam cuidar da casa, dos territórios e tal. Reza a lenda aqui, nessa pesquisa que a gente fez, que as mulheres, elas eram boas de geografia. Elas faziam um mapeamento dos terrenos. Elas eram boas de geografia. Sim, interessante isso. Isso é interessante, né? As mulheres negras, antes de serem escravizadas, né, principalmente as de Angola, que é o que a gente conhece mais. Quando estavam no seu território de origem, no seu território de origem, também tinham as suas funções de caça, né? De rainhas. Sim, enfim, tinham várias rainhas, princesas. Então, tinham outras relações. Elas não eram escravizadas no seu próprio território. Mas tem guerra e uma tribo brigava com a outra guerra e faziam escravos e tal. Dentro do processo de domínio de guerras e tal. Não assim, você é negra, você será escravizada, entendeu? Não dessa forma, não era né? uma questão de raça. Então, às vezes, tem gente que faz uns comentários meio babaca, sabe, Isabel? Eu sempre. Cara, tem horas que me dá um certo... Sempre tem. Mas, enfim, a gente está aqui para isso. Vocês podem assistir o podcast, eu simples assim, aprender alguma coisa. Agora... também falava-se que... Lembra que nós falamos, acho que no programa passado, que quem conta a história são os vencedores? Claro. Que quem dá a versão do que aconteceu são os vencedores? E os vencedores sempre deram uma versão de que as mulheres da caverna também tinham... A divisão de tarefa era assim, homens caçam e mulheres cuidam de casa, mas também não é. Com certeza não. Isso foi uma coisa que ficou muito tempo sem ser investigado e tal, mas o que aconteceu? Como os europeus, né, e brancos que contaram um pouco da história, contaram a história assim. Mas eu não sei, você gosta de assistir filme e série? Eu adoro assistir filme e série. Você assistiu os Vikings? Eu comecei a assistir os Vikings com meu filho, mas eu não terminei. É bem longa essa série. É bem longa. Mas é uma série muito boa. Uma série muito boa. Ali você vê a relação feminina e masculina na questão da guerra, das responsabilidades, e você vê que não tinha muito... Mas as mulheres eram guerreiras também, Eram guerreiras né? também, E você não tinha muito essa visão de que mulher isso é serviço de mulher, isso é serviço de homem, sabe? Então, em algum momento no tempo, foi colocado isso, que é imposto isso para a mulher, de que mulher só pode cuidar de serviço doméstico, ou seja, serviço de casa. Em algum momento alguém colocou isso, porque isso não existia. Isso não existia. De forma originária, isso não existia. Todo mundo tomava conta de tudo e fazia tudo, né? Mas em algum momento um inteligente, né, resolveu diminuir a mulher, inferiorizar a mulher, e aí coloca a mulher para fazer somente isso. E o homem, que é o grande provedor desde aqui muito fala, tempo, aqui né? na nossa pesquisa, aqui fala no nosso roteiro, que esse papel limitado da mulher não passou de uma grosseira reprodução dos valores patriarcais que dominavam as ciências. É isso. O que dizer, né? É isso, exatamente isso que a gente falou. Então, assim, isso aí foi colocado, né? E aí, a partir daí, tem-se uma educação
para as outras gerações, que é uma coisa imposta, e aí a mulher ficou é igual aquela historinha, né? Da mulher veste rosa e o homem veste azul, né? Continua sempre ali. É coisa imposta na cabeça da gente. E são os costumes, né? Nessa época aí que a gente está falando, os costumes valiam muito mais, né? Até mais do que a lei. E na época que nem tinha lei. Os costumes eram praticamente as leis. Eles eram as leis. Então, e eles eram passados de geração para geração. As mulheres, então, elas cuidavam de quê? Cuidavam da saúde, de velhos, crianças e tal. Dos enfermos. Eu cuidava da alimentação, cuidava do trabalho doméstico. E aí, Isabel, perguntinha básica aqui. Essas mulheres, na Idade Média, quando não queriam fazer essas coisas, o que acontecia com as meninas? Com as moças? Eram as revoltadas, né? As que tinham que ser contidas, porque senão elas iam contaminar as outras. Então, era bruxa que não queria seguir as regras que tinham que ser seguidas. Eram endemoniadas. Eram bruxas e... Taca na fogueira. E taca ali na fogueira. Taca ali na fogueira. Era isso. Né? Tem um filme bem legal. Eram loucas, né? As loucas, né? Tem um filme bem legal que é... Cadê aquela outra folha? Que é chamado Cor Escarlate, se não me engano. É um filme que fala muito sobre isso. Você devia assistir depois. Eu não vi não, mas você posso ver. Pode ver, Ela é... Aí, nós também tivemos... Nós fizemos um programa, gente. Nós fizemos um programa sobre que as mulheres não causavam... Vou fazer esse parênteses aqui. Que na história, quem causava... Eu usei a palavra causar. Mas talvez a palavra certa fosse... fazer, executar, determinar, inventar guerras. E que as mulheres não... E deu bafafá isso aí. Deu bafafá, cara. Deu que bafafá. Nós vamos dizer aqui que não tinha, né? Que tinha mulher na história que tinha causado guerra. Aí sabe o que responderam? Até eu anotei aqui, por isso que eu procurei. Que tinha sim. Que tinha assim. Por exemplo, Helena de Troia causou uma guerra. Helena de Troia causou uma guerra, porque foi por causa dela que os dois brigaram. Não, mas ela não mandou fazer guerra. Ela não determinou a guerra. Então, aí o que o pessoal... A partir de agora, vamos invadir aqui porque é guerra. Então, mas acontece, amiga, que o que eu entendi do comentário dessas pessoas? Que mesmo sem ter nada a ver, a pó da mulher é culpada de alguma coisa, cara. Você entendeu? Sempre tem alguma coisa, sempre é... Mas será que a gente deixou passar alguma que... Deixamos. Deixamos passar? Alguma que determinou, assim, a guerra? Desculpa, gente. Deixamos passar, cara. Deixamos passar. Teve alguma mulher que bateu na mesa e falou... Vai ter guerra. Vai ter guerra? Vai. E aí eu vou falar pra você. E é uma mulher do século XX, cara. Eita, quem é essa? E é uma mulher do século XX. Conhecida, não? Margaret Thatcher. Eita. Foi fazer guerra lá na Argentina, nas Malvinas. A mão de ferro. A mão de ferro. Foi fazer guerra lá nas Malvinas, cara. Olha só, e a gente tinha esquecido disso. Mas isso é exceção que garante a regra, amiga. Exatamente, né? Então, e sem contar, que aí eu vou puxar a brasa aqui para nossa sardinha. Uma mulher de direita, né? Só um detalhezinho. Um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. Mas então, gente, é o seguinte: a Helena de Troia não causou uma guerra, certo? Não. Ela pode ter sido a causa de dois homens brigarem, mas ela não é a culpada dessa guerra. E a outra que vocês falaram foi a Joana d'Arc. Como é que a Joana d'Arc causou alguma guerra, promoveu alguma guerra? A Joana d'Arc foi uma mulher que lutou por outras coisas, não por guerra. Se ela teve que ser um soldado de uma guerra, é porque ela foi levada a isso. Eu já falei para você, Isabel, teu celular pega Google? Pega. Porra, Isabel, faz uma pesquisa. Eu sempre tô dando um Google, tá? Faz uma pesquisa lá, Joana d'Arc, e dá uma lida para vocês verem. Tá certo? Gente, vê a história ali, dá para conhecer, dá para saber. E olha, e esse negocinho a gente não sabe aqui, tudo, né? Esse negocinho da internet aqui, ele é muito bom, porque ele mostra vídeo, ele mostra livros, mostra um monte de coisa. Isso aqui não é só para não é só para jogo. E esse aqui não é só para mandar mentira pelo WhatsApp, não. Isso aqui dá para fazer pesquisa também. Então, a Joana d'Arc e nem a Helena de Troia, mas a Margaret Thatcher, sim. Foi bom que a gente teve que fazer isso. Isabel, eu acho que se você vivesse na época medieval, você ia ser queimada, né? Ia.
É porque você... Aí ia ser uma louca, né? Transgressora, né? Não ia conseguir fazer os negócios. Agora, você sabe que a gente falou das mulheres indígenas, né? Esse olhar importante que elas tinham com relação ao mapeamento do território, nessa parte geográfica. Bem interessante que a gente viu nessa pesquisa. Eu realmente também não sabia disso. Bem legal. Bem legal, Agora, a gente também tem que falar das funções que foram atribuídas às mulheres pretas e que foram escravizadas, né? Você sabe que essas mulheres eram trazidas para cá, como a gente já falou em outro programa, elas eram separadas das famílias, maridos, filhos, e você sabe que elas serviam para as mais fortes, né? As pretas fortes, e que eles achavam que ia dar bastante leite, eles usavam essas mulheres para serem reprodutoras, para ter um monte de filho e para gerar mais escravizados. E você olha que situação. Parece aquele negócio de gado, né? Então, mas eu vou te falar uma coisa. Reprodutora, olha que coisa... E eu vou te falar uma coisa. As mulheres custavam mais caro por causa disso. Então, era um investimento muito alto, então elas tinham que procriar mais escravinhos. Verdade. Aí, nesse caso, não era considerado um gasto para o senhor de engenho, era considerado um investimento. Porque era uma... Quanto como mais se fosse gado, como se fosse cavalo. Quanto mais ela procriasse, mais escravizados iam nascer, né? Iam nascer pessoas que já nasceriam escravas, né? Meninos e meninas. É uma coisa muito... É um negócio assim, a gente fala... porque a gente se depara, por mais que a gente fale, por mais que a gente fique assustado, apavorado, sempre tem um detalhe a mais, né? Cruel na história, né? Na história. Sempre tem uma coisa... E aí é isso. Tanto é que depois, quando no processo, depois de muita luta de libertação, você sabe que teve a lei do ventre livre, né? Que as crianças que nascessem... Elas eram consideradas livres, mas o que adianta se a mãe era escravizada? E você sabe que nós falamos também no programa passado, não sei se não foi no programa passado, mas que a gente falou que a miscigenação brasileira, ela se deu também ela se deu pelo estupro. Sim, muita violência. Muita violência. E a maioria dessas crianças eram filhos de outros escravos, mas eram filhos também dos senhores de engenho. Dos senhores de engenho, né? Frutos de estupro, inclusive, né? Sim, claro. Né? Porque vamos embora combinar. Será que era consensual? Tem uma cena de uma novela que eu acho que era Escrava Isaura, que a Sinhá chega para a escrava amamentar o neto dela. E aí, essa escrava também estava com um bebê pequenininho, recém-nascido. Então, ela está com o filho dela no colo e a Sinhá mandando ela servir como ama de leite, né? Você vê mais uma função da mulher preta, né? Servir como ama de leite. E aí, ela fala que não. E aí, tá lá a menina, né? Com o filho. Com o filho. Quando ela destapa a criança da escrava, a criança era branca. Era filha do marido dela. Pois é. Era assim. Era assim que funcionava. Agora, assim. Aí, né, Isabel, muita luta, né? As forças libertárias do nosso país e as mulheres, e fomos conquistando. Mas teve uma época também nesse processo, já depois que eles exterminaram todos os indígenas, depois que escravizaram os povos africanos, depois de tudo isso, a mulher ainda, em todas as classes sociais, continuavam sofrendo a sua discriminação. E aí a gente tem que sempre fazer um recorte, sabe, gente? Em todas as mulheres, de todas as classes sociais. Mas o recorte de classe, o recorte das mulheres mais pobres, elas sempre são diferenciadas, porque além de sofrer pela questão feminina, da opressão, ainda tem a questão da raça, ainda tem a questão da pobreza, ainda tem várias outras coisas a vencer. Que você vencer, exatamente. É porque a mulher já é um problema, porque é pobre já é um problema, porque é preta é outro problema. Né? Então, você junta tudo isso num caldeirão, mistura, você imagina como é que você vai ficar. Exatamente. Então, como que eu saio disso? Como que eu
sabe, transpasso essa dificuldade. Essa dificuldade, exatamente. E é isso que a gente sempre fala, porque a questão, ela não é focada só na questão do gênero, ela vem toda revestida de um sistema de opressão em relação ao outro. É um pacote. É um pacote, e é o pacote da luta de classes mesmo, e é o Sim. pacote do capitalismo. Por quê? Sim. Porque você vai acumulando camadas, pobre, preta, mulher, não sei, aí você vai acumulando camadas, que quando você vai analisar essas camadas sozinha, é uma coisa. Agora, você olha todas as camadas, Nossa. você vai ver. Isso é a luta da opressão, a opressão mesmo. A opressão. A opressão mesmo. E aí, Isabel, beleza. Estamos caminhando na história. Aí você sabe se você é jornalista também, né? Agora quer ser advogada. Vou contar dois causos. Causo, conta. Adoro causos. Do causos de fato acontecido, hein? De fato acontecido? Fato acontecido. Melhor ainda. Melhor ainda. Você, jornalista, poderia ser uma escritora. Se você estivesse escrevendo uma crônica, um livro, uma novela e tal, e fosse lindo, maravilhoso, você ia num jornal. Naquela época, você escrevia esses capítulos no jornal. Toda semana você comprava o jornal para ler um capítulo de alguma história. Você podia publicar, sabia? Podia. Só que você não podia escrever seu nome, porque a mulher não podia ser autora de nada. Ué, mas como é que... Então, não publicava? Ou publicava? Se você aceitasse a submissão, você tinha que arrumar um nome masculino. Se você não aceitasse a submissão, você ficava brigando, e com certeza seria classificado como louca e com certeza poderia até parar no manicômio. Mas, porque tá fora da casinha, tá maluca, tá querendo... E aí você vê que isso também que acontecia. Entendeu? A mulher, ela não podia ser autora de nada. Agora, você falou isso, eu lembrei de uma entrevista que eu vi da escritora Conceição Evaristo, né? Ela diz o seguinte, ela já escreveu livros maravilhosos, né? E ela diz o seguinte, que a mulher preta, na verdade, na sociedade, ela não é vista como alguém capaz de ter esse lado intelectual aflorado. Então, ela diz que nunca enxergaram ela e nunca acreditaram que ela seria uma escritora. Né? Pela condição feminina e de raça. Pela condição feminina e pela condição de raça, por ser preta. Então, ela até fala, ó, eu não quero, né, todo mundo tem o seu valor, todo mundo tem o seu trabalho. Mas a mulher preta seria mais aquela que era dançarina, aquela que ia pro samba, mas uma mulher preta que escreve livros, que é intelectual, que recebe prêmios, como ela recebeu vários, né? Ela está na Academia Brasileira de Letras agora, né? É uma representatividade, inclusive, para as mulheres pretas aí do Brasil. Mas ela fala, essa parte intelectual, nunca a mulher já não é vista assim. A mulher preta, então muito boa menos. Pra casar nunca, né? Pra casar, não. Boa pra casar não servia também. Não. Ah, entendi. Ainda tem isso, né? Que a mulher ainda tem essa situação aqui que é pra casar e que não é pra casar. Essa é pra casar, essa aqui não é. Gente, é algo assim... É um negócio sobrenatural. Que a gente tá hoje no século XXI e tem gente falando assim ainda. Tem gente que fala Tem gente achando que a mulher realmente ela tem que ficar dentro de casa, ela tem que cuidar só do filho. E é gente nova, não é só o pessoal que, né? O cara tem 60, 70, 80 anos, ele pensa assim. Ou a mulher pensa assim, não, é gente nova. Eu tô tendo contato com umas pessoas que estão pensando dessa forma. É essa zona que estão fazendo na cabeça dessa juventude aí, Isabela. Muito louco, né? A pessoa não consegue entender que a mulher, ela pode trabalhar fora e ela também pode ter a ajuda do parceiro dela dentro de casa para fazer as coisas de casa, né? Que eu acho que aí fica justo para todo mundo, né? Exatamente. Porque senão aquela... mas essa classificação, né, Isabel? Porque tinham as moças de boa família, tinham as moças boas para casar, e aquelas que não eram de boa família e não eram boas para casar, sobrava o quê? Muitas vezes a prostituição, né? O banditismo, alguma atividade ilegal, clandestina, para as pessoas poderem sobreviver. Então, uma questão de sobrevivência, né? E você não tinha a menor, tipo assim... então, você não podia ser autora de nada. Não. Advogada, você não podia ser também, sabia? Sei. Sabia que advogada, Deus me livre. Tem um filme até, eu acho que é um filme italiano.
tem num desses canais de streaming, aí não vou fazer propaganda de canal de streaming aqui no nosso programa, que ela era advogada muito boa e tal, e ninguém queria contratá-la. Ninguém queria contratar, porque é mulher, contratar uma mulher advogada tá maluca, ninguém queria contratar. Então, ela, não sei se o namorado ou um amigo e tal, que sempre assinava para ela, e ela fazia todas aquelas petições e tal, e tal, e tal. Até que lá, durante uma ocasião, uma mulher precisou de uma advogada e nenhum advogado quis defender a causa daquela mulher. E quem que foi defender foi ela. Aí ela enfrentou os tribunais, é uma história muito bacana. Advogado era considerado também profissão de masculina, não, né? Só de homem. Só de homem, mulher, né? Podia ser professora. Professora. Né? Aí depois ela podia ser enfermeira. Tá certo? Médica não, enfermeira. Não, médica não, enfermeira. Professora. Né? Aí ia vendo essas profissões. Aí, cara, por que uma mulher quer trabalhar? Que tipo de liberdade essa mulher quer? Quer fazer o que na rua, né? Quer fazer o que na rua? Passear na rua, andar na rua, tá com gente. Né? Expor a figura na Medina. Na Medina. Quer o quê? Tá querendo o quê com isso? Meu Deus do céu. Aí eu posso falar aquele palavrão, mas eu não vou falar porque depois corta. Você sabe também que o pessoal, com a Revolução Industrial, já no século XVIII, tudo bem, teve essa participação das mulheres, né? Muita gente acha que, inclusive, foi a partir dessa época que a mulher entrou no mercado de trabalho. Mas você sabe que nessa época a mulher já ganhava 60% a menos que o homem? Sim, quando a mulher entrou, isso eu sabia. 60? Quando ela entrou no mercado de trabalho na Revolução Industrial, ela já entrou por conta de que estavam precisando de mão de obra, não sei o quê, a miséria era, mas ganhava bem menos. E a mão de obra era mais barata. Era mais barata, ganhava muito bem. Das mulheres e crianças, né? Que nessa época as crianças também trabalhavam, né? Fazia aquelas jornadas loucas de, sei lá, 16 horas trabalhando, né? Não, é impressionante isso. Agora, quando começa a vir, Sandra, e aí já é muito perto da gente, que é século XX, as leis trabalhistas, né? Para dar algum respaldo para o trabalhador, né? E aí a gente está incluindo as mulheres. Essas mulheres começam a ter uma jornada de trabalho mais justa, vou dizer assim, né? De 44 horas. Aí as coisas começam a mudar um pouco, né? Ela começa a ter um descanso, um reparo. E só em 1923 que elas conquistam o direito de votar. De votar, isso nós já falamos aqui. Mas isso aqui não é no Brasil, não, porque no Brasil só foi em 32. 32. Né? A gente sempre está um pouquinho mais... Um pouquinho atrasadinho. Um pouquinho mais atrasado, né? Bom, então, desde essa época que a mulher, ela não era considerada mesmo uma cidadã, né? Não, foi com o advento do voto, com a conquista do voto. Com a conquista do voto. Que ela se transformou em cidadã, porque até então... Porque nós já falamos isso, né? A mulher não tinha direito à herança. Não. Você sabia que a mulher não tinha nem CPF uma época? Não tinha. Era o CPF do marido. Do marido. A minha mãe era assim. Sério? A minha mãe, é uma geração antes da minha. Sim. Ela usava o CPF do marido. Depois, acho que foi da Constituição de 88, se não estou enganado. Se eu estiver errado, aí alguém me corrija nos comentários. Eu acho que foi depois, ou talvez antes, não sei. Mas eu me lembro que a minha mãe usava o CPF do marido, Então, assim, e aí a questão de ser cidadã, você não tinha direito a nada. Você só tinha direito a obedecer. Eu falei para você, essa questão, Isabel, muitas mulheres foram parar em manicômio. Inclusive, tinha situações em que a mulher... Considerada louca. Louca, que a mulher era rica, que a mulher era herdeira do pai, etc, etc. Porque cargas d'água ela ficava insana, sem capacidade nenhuma de decidir, e o marido que decidia tudo. Tem várias histórias escabrosas aí. A gente só não vai ficar aqui falando de... Sim, nossa. Agora, eu tinha até comentado com você essa história do voto, né? Aí
a década de 60, depois veio a década de 60 também, que nós tivemos vários avanços na década de 60. A gente também teve a ajuda dos movimentos sociais, movimentos feministas, ajudaram bastante também nessa questão, a gente tem essa Beth Friedman norte-americana, que foi uma mulher muito... Também merece um Google, ela. Também merece um Google. Ela é muito foda, ela. Ela foi uma das mulheres que trouxe essa pauta, assim, com muitíssima propriedade, viu, Isabel? Muita propriedade. Tem uma famosa aí também com esse livro, né? O livro O Segundo Sexo. Ah, Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir. Esse livro, Isabel, eu li com 20 anos. Com 20 anos? 20 anos, Isabel. Te impactou esse livro, Sandra? Então, eu nasci em 1960, 1970 eu fiz 10, 1980 eu fiz 20. Você um dia perguntou para mim se eu não era casada porque eu tinha algum trauma. Lembra que você falou? Ah, deve ter algum trauma. Deve ter, porque sempre Freud explica também, né, Isabel? Freud explica. Freud sempre explica alguma coisa. Algum trauma eu devo ter de algum lugar. Acho que é por isso que eu não faço terapia, para não descobrir. Ah, meu Deus. Mas, olha, eu li esse livro com 20 anos. E a Simone de Beauvoir deve ter contribuído um pouco para eu ser também assim. Quase que eu fui parar num sanatório. Se eu tivesse nascido um pouquinho antes, provavelmente o sanatório também me esperava. Esse livro aí, O Segundo Sexo dela, fala da condição da mulher em todas as dimensões, né? Sim, mas... Sexual, psicológica, mas ela fala, social, política. Mas ela fala que a diferença dos sexos não é uma fatalidade biológica. Não é porque, entendeu? Não é. É uma questão da construção social, é a questão da opressão. A sociedade... De tudo isso que a gente já falou, de tudo isso que a gente estava falando. Desses costumes que foram impostos essa coisa que não tinha divisão nenhuma, independente de sexo, e depois começou a ter, por causa do patriarcado. Não, porque você vai ver o seguinte... Eu vou só aproveitar para dar uma retocadinha, mas pode falar. Posso falar? O meu tá bom ainda? Eu acho que você devia dar a retocada. Vou dar uma retocada depois. Senão vou ficar as duas retocando o batom. Então vai falando aí. Vou falando aqui? Aí, o que acontece, amiga? Quem que falou que a gente tem um cérebro diferente, tá certo? Quem falou que a gente tem uma força diferente? Quem falou que a gente não é capaz de desenvolver certos tipos de trabalho? Quem falou que a gente não tem capacidade de discernimento? Quem falou? Mas você sabe que ainda se a gente fizer... Da onde saiu? Do patriarcado, pô. Só pode, né? Só pode. E da capacidade que a humanidade teve de sempre estabelecer que alguém tem que explorar o outro. Que alguém tem que subjugar o outro. E ser inferior ao outro, né? Alguém tem que ser inferior... E subjugar, e subjugar o outro. Agora, quem que falou isso? Eu me lembro, Isabel, que também lá, datado dos meus 20 anos, né? Porque naquela época a gente era obrigado a fazer depilação. Hoje, se a mulher não quer fazer depilação, foda-se, ela não faz. Quem quiser, faz. E eu me lembro toda vez que eu ia depilar, rapaz. E aí, quando eu ia depilar as pernas, a virilha, não sei o que, eu falava, porra, quem fala que a gente não é forte? A gente passa por uma tortura dessa, cara. Todo mês essa porra aqui, essa coisa que dói pra caralho. Os meninos mais difícil passar, não passa não. Os meninos, E outra coisa também, né? A gente é tão forte, a gente tem a condição da procriação, cara. A condição da procriação. E é uma coisa... Porque o homem não procria, nós procriamos. Isso para a espécie, gente... Nossa! A gente tem que ter lugar de rainha, a gente perpetua a espécie, cara. Claro, com certeza. E aí, como a gente tem todo esse poder adquirido do gênero, os caras resolveram achar um jeito de subjugar a gente. Subjugar. Porque pode ser propagandinha feminista aqui para vocês. Eu sei que as mulheres feministas acham que essa questão da maternidade é uma escolha e tal, também acho. Mas tem uma coisa que é a perpetuação da espécie, e a perpetuação da espécie é só dada até agora, para nós. Não tem jeito. Com a inteligência artificial que está vindo por aí, talvez mude, mas até então... E tem uma coisa que durante muito tempo, amiga, durante muito tempo... Ah, meu Deus, você até fala. O que ela vai falar? A única coisa certa era a maternidade, a paternidade era sempre duvidosa. Ah, sim. Tá certo? Era sempre duvidosa. Mãe, a gente sabe quem é. Mãe, a gente sabe quem é. Pai, a gente nunca sabe. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer um. Depois do advento do DNA, aí a paternidade começou a ser reconhecida. Mas também se oprimia muitas mulheres por causa disso.
do negócio da tal da monogamia. Você é obrigado. Tinha isso. Se você é obrigado a dar. O homem pode. Você tem a certeza, né? Que a pessoa está dentro de casa, está ali de casa, com você, né? Porque você pode. Os rapazes podiam ter várias amantes, tinha 2 casas, 2 famílias. Entendeu? Podiam namorar à vontade, saía do trabalho. E as moças tinham que ficar em casa. As moças dentro de casa. Mas guarda essa, do gente. lar. Até o DNA, a paternidade era sempre duvidosa. Olha que dado interessante. Eu até falei desse formato de trabalho, né, que acabou mudando com as leis trabalhistas. Uma jornada mais justa de 40, 44 horas. E até esse formato de trabalho foi feito para ajudar os homens, porque eles poderiam contar com as mulheres dentro de casa para os afazeres domésticos. Ela não ia trabalhar mais 16 horas, ela trabalha 8, mas aí ela volta para casa para continuar trabalhando. Que é a tal jornada dupla, né? Dupla, tripla, né? Porque aí que tem gente que estuda também, cuida de filho. Aí você chega em casa cansado, tem que fazer. Não que a gente não faça. A gente fazer a comida, limpar isso. Mas quão bom seria se o parceiro ajudasse a gente nisso, hein? Um dia eu faço a comida, outro dia você faz, ou eu faço a comida e você lava a louça. Não seria interessante? Não ia ficar pesado para ninguém. Para ninguém. Mas eu vou falar para você, Isabel, já tem rapazes aí se conscientizando. Não, sim, já tem rapazes. Tem. E ajuda muito. Agora, esse negócio... Olha, a mulher trabalha, Sandra, só para você ter uma ideia, 10 horas a mais por semana que os homens. É muita coisa, gente. É muita coisa. É muita coisa. E tem gente que ainda diz que ficar em casa cuidando das coisas de casa não é trabalho. Sim, é o tal do trabalho invisível. De novo, vamos falar disso, que não é serviço. Gente. Agora, mais conquistas, né, amiga? Mais conquistas. Aí nós tivemos também que a ONU, aqui, ó, a ONU, em 1975, que criou o Ano Internacional da Mulher, né? Aí desde aí passou a ter já as comemorações e dias de luta, né? Sim. Aí, aqui na pesquisa fala assim que começou a desagradar quando falava que a mulher não era o sexo frágil. Porque sexo frágil, né? A mulher sempre foi colocada. Não, a mulher é frágilzinha, porque precisava, Isabel, de alguém cuidar dela, coitada. Também. Tá certo? Ela não conseguia fazer nada. Ela não tinha capacidade para... Então, ela precisava de um protetor. Porque, às vezes, quando você resolve tudo, a pessoa também acha que você não precisa de cuidado. Também tem isso, Não, isso nós vamos falar depois, que tem isso. Essa é a coisa que as mulheres agora, da minha geração, da sua também, vai enfrentar, que é essa questão psicológica que a gente tem que carregar. Mas eu queria dar um exemplo aqui, antes da gente falar disso, porque a gente vê essa questão da fragilidade, da incapacidade intelectual e tal. Eu também vi um filme, até comentei com você na hora que a gente estava maquiando, que é um filme de 2018, que fala da filha do dono do Washington Post. Lembra que eu comentei com você? Sim. Família milionária, Washington Post. Melhor jornal de Washington. A moça, filha do dono, casou-se, tá certo? E o pai morreu. E para quem que ele deixou o jornal? Para a filha, né? Para o marido da filha. Para o marido da filha? Para o marido da filha, que a amiga. Filha era incapaz de governar. É mulher. Mulher. Então, ela só sabia usar roupas maravilhosas, estar sempre linda, chique, organizava os jantares para o pai, depois para o marido, porque, afinal de contas, o Washington Post conhecia presidente da República, isso nos Estados Unidos. Conhecia presidente da República, conhecia senadores, conhecia gente importante. E a função dela era fazer isso, era organizar essas coisas. Aí o marido morre. O marido dela morre. O marido dela morre. Aí o que acontece? Ela precisa, né, assumir o lugar. O conselho do jornal não deixa, porque o jornal estava passando por uma crise e tal. Acho que o New York Times estava se tornando um jornal nacional e o Washington Post continuava sendo um jornal local, blá, 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 um problema. Aí... Mas o conselho não deixa também por ela ser mulher. Que capacidade que ela tem, se ela só sabe ser bonita, arrumada e tal. E o jornal passa por uma crise. E ela tem que tomar uma decisão. Uma decisão lá, não vou dar spoiler aqui, uma decisão lá cruel, papapá. E ela
enfim, tipo, sabe? Toma uma decisão. Não, o problema é meu agora. E aí eu quero te falar. Quando a gente falou, você falou dessa questão psicológica e tal, né? No filme, mostra muito isso, amiga. Porque, assim, você vê uma mulher rica, sem problema nenhum, tá certo? De uma situação privilegiada, não é uma trabalhadora, não é uma operária, não é uma mulher negra. Não se preocupa com as contas para pagar porque tem dinheiro. Porque tem dinheiro, não tem boleto, mas é uma oprimida por conta do sexo. E ela, cara, passa por um processo que ela passou a vida inteira sendo convencida que ela não prestava para nada. Óbvio, imagina como foi difícil também assumir o jornal. Porque E assumir a responsabilidade. Vai que ela toma uma decisão e dá tudo errado, ela tá ferrada. Né? E ela ia corroborar com os caras que falaram que ela não era capaz. Que ela não é capaz, e ela enfrentando um monte de homens. Então, por tudo que a gente passa, você entendeu? Então, assim, mesmo uma pessoa só tendo uma camada que é a camada feminina, olha o que ela passa. E isso, que ano que foi isso? Sei lá. Que ano que foi? Mas vocês dêem uma olhada aí. No século XX. No século XX. Sempre, né? Sempre, Então, é para vocês verem que essa é uma situação... você tinha falado lá da Simone de Beauvoir. Ela escreveu O Segundo Sexo em 1949. Coitada, ela também deve ter levado umas boas porradas naquela época. Agora você vê, foi em 1949, né? E o livro é atual até hoje, né? Interessante. É uma boa dica de leitura. Uma boa dica de leitura. Agora, vocês viram que a gente fez isso no programa passado. Isso foi sem combinar, mas é interessante. O quê? A gente deu dica de leitura no programa. No programa passado, né? Que foi o livro do Povo Brasileiro, né? Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. E agora a gente está dando esse daí falando da Simone de Beauvoir. A gente tem o nosso Spotify lá, a nossa playlist. Daqui a pouco a gente começa a dar uma bibliografia também. É interessante. Agora, o livro da Simone de Beauvoir, é interessante falar para vocês que, como ela escreveu nessa época, ela reflete o que era a sociedade naquela época, né? Tem que contextualizar. Sim. Mas é um livro muito atual. Agora, Sandra, me diz uma coisa. E quando a gente tem, eu não sei nem mais se é nesse bloco, se é no outro. E quando a gente tem mulheres na posição de comando? Mulheres que são presidentes de empresa, mulheres que são CEOs, mulheres que são diretoras. O mesmo tratamento é dado para essa pessoa como se fosse um homem nessa mesma posição? Então, é uma outra coisa que está aqui na nossa pesquisa que a gente vê. Eu acho que não, Isabel. Eu acho que dela é exigido o triplo do trabalho, inclusive... Do resultado, né? Do resultado. Ela precisa trabalhar muito mais, porque ela tem muito mais a provar, a comprovar. Talvez não para ela, mas para o público ali, para o local onde ela vive. Você sabe também que ela precisa estudar mais para ocupar o mesmo cargo que o homem. O homem precisa estudar menos. Sim. Entendeu? O homem pode estudar 10 anos, 8 anos. Mulher, acima de 16 anos, tem que ser doutorado, não sei aonde. E mesmo fazendo blá, 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 blá. tudo isso, né? Ela ainda ganha menos que o homem. Ganha menos. Estando na mesma posição. Ganha menos. Ela ganha menos. Sem falar nos comentários, né? Os mais loucos possíveis. Porque se a mulher é um pouco mais firme, ela é destemperada. A gente falou isso uma vez, né? Se o cara fala grosso, o cara é firme, o cara sabe o que quer, tem atitude. Se a mulher é louca, tá de TPM, destemperada, entendeu? Isso. O marido largou. Meu Deus. Tá sem namorado. Não é isso que falam? Tem várias coisas. Não é isso que falam? É isso que falam. Agora você vê, tem uma pesquisa aqui do IBGE, recente, agora de 2023, que fala que em 2023 o Brasil tinha 100 milhões de trabalhadores. Desses 100 milhões, 43 milhões mulheres. Enquanto a taxa média de desemprego no país está em 7,5%, as mulheres registram uma taxa de 9,2% de desemprego. Então, e os homens, 6%. 6%. E se a gente observar o recorte da mulher negra, da raça, da mulher negra, vai para 11% de desemprego. Eu vou ler esse outro aqui para você. Eu acho que isso aqui é bom de ler. É essa pesquisa. O rendimento médio mensal das mulheres, tá? De mulheres do ensino médio, ok? É de R$ 2.562.
Do homem, sabe quanto é? 3.323. Para o mesmo emprego, ensino médio, os dois ensino médio, mesmo serviço, mesma coisa. Um ganha 2.500, o outro ganha 3.300. Aí você tem já aqueles que terminaram o ensino superior. Quem terminou o ensino superior, a média da mulher que terminou o ensino superior é 4.700. Sabe quanto que é a média do homem? 7.200. Nossa, que diferença absurda. Terminou o ensino superior. Ensino médio, 2.500 para a mulher, 3.300 para o homem. Ensino superior, 4.700 para a mulher e 7.200 para os homens. Os dados são do DIEESE. Nossa, é muita diferença. É muita diferença. É. Aqui também tem o recorte de raça também, Isabel. Ó, tem 49% os homens, entre todos, 39 recebiam o máximo salário mínimo, né? Entre as negras, metade ganhava até esse valor. 49% nas mulheres negras, o salário é diferente. Quer dizer, entendeu? Então, aquilo que a gente falou, né? É o pacote, né? É o pacote. Então, você tem que sofrer as camadas. Você é mulher, branca, classe média, alta, papapá, você ainda recebe menos. Mas se você for uma mulher da classe trabalhadora, negra, que teve de periferia, que papapá, recebe menos ainda. Recebe menos ainda. Aqui fala, quando falamos dos cargos de liderança, ainda há muito a ser feito. Segundo os dados dessa pesquisa, apenas 17% das empresas são presididas por mulheres. Em cargos de gerência, esse número chega a 32%. Então, nós estávamos falando de CEO, cargos, né, grandes, 17%. Gerência, 32%. No serviço público, isso aumenta um pouco, de 32% para 34%. Mas a presença de mulheres? Presença de mulheres em cargos de gerência no serviço público. Mas só que em 2019, sabe quanto que era? Por isso que a gente fala que tem conquista, gente. Em 2019, era 13% na iniciativa privada e 26% no serviço público. A gente deu um salto. Deu um salto de 26 para 32 no serviço público e de 13 para 17 na iniciativa privada. Foi bom. Foi bom. Você sabe que mesmo assim, você sabe que quem mais empreende no Brasil, né, que busca um negócio próprio, seja MEI, seja empresa, são as mulheres, sabia? Tá aqui. As mulheres são empreendedoras, as mulheres vão... Pesquisa do Sebrae, elas vão atrás. Elas representam 45% dos MEIs. 45% dos MEIs, que maravilha. E elas são distribuídas aqui está 95% em tratamento de beleza. Que é uma área, né, bem explorada. Né? Tem serviços domésticos, fabricação de roupas e artigos de vestuário. E agora também o Sebrae alerta que a informalidade também está também entre as mulheres, né? Estão mais informais. E engraçado que o Brasil está entre os 10 países com mais mulheres empreendedoras. O Brasil. Certo. Né, entre os 10 países. Ocupa o 7º lugar no mundo, segundo dados do Sebrae e da pesquisa global. Bom, de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa de tecnologia, acho que é Visis, 40% das empresas têm mulheres como proprietárias. É um dado interessante, Sandra, interessante. Né? Aqui, a IUBID fala aqui que as mulheres representam... a IUBID fez uma pesquisa para ver quem tem acesso a crédito. Olha só, pessoal. Quem tem acesso a crédito, vai lá no banco pedir uma grana. E consegue. E consegue. Quem? As mulheres representam apenas 30%. Quanto que era a porcentagem de mulheres autônomas aqui? Não me lembro aqui de decor. 40 e pouco. 40 e poucos por cento. Só que 30,6% são as que conseguem empréstimo. Das que tem. Mais uma barreira também a ser vencida. Outra barreira né? a ser vencida. Porque não tem confiança, né? Essa mulher vai pegar esse dinheiro e tal. Apesar de que hoje, viu, Isabel? Eu vou falar para você. Você vê, os bancos, né, tem essa visão, mas já o serviço público que você vê por exemplo, o Bolsa Família, né? O Bolsa Família, amiga, ele vai para a mulher.
Sim, ela que fica como ela responsável, que fica como responsável, né? Porque ela sabe administrar mais o dinheiro, porque o homem vai beber tudo na cachaça e na sinuca. Sim, tá a certo? mulher... Aí, prioritariamente, ela vai, né, fazer compra para os filhos, comprar fruta, legumes, essas coisas, vai cuidar mais remédio. da casa, remédio e tal. Então, ela vai... Por quê? Porque a mulher, ela tem essa capacidade empreendedora. Ela pega uma grana, ela sabe como é que ela vai investir, no que ela vai investir, como é que ela vai fazer, como é que ela vai dividir isso, porque ela tem que saber, né? Aqui está a molecada para comer, aqui está a casa, eu agora não vou comprar, comprar tal coisa, vou comprar o beliche, vou comprar não sei o quê. Ela faz aquele... A lista de prioridades. A lista de prioridades. E ela faz aquele planejamento com o dinheiro que ela vai receber. Sim. Tá certo? Então, a capacidade que a mulher tem também... Porque no meu tempo tinha uma coisa que era muito legal. Agora que a gente está falando de mulher, dá para fazer piada contra os rapazes, né? Porque, assim, no meu tempo... Hoje tudo é digital, mas no meu tempo a gente falava assim que a mulher... Que o homem era mono. E a mulher era estéreo, porque a mulher tinha vários canais. O som era estéreo, fazia... O homem era aquele de um canal só. E é verdade, né? Os rapazes, quando vão fazer uma coisa, eles só fazem uma coisa. As moças, quando vão fazer... A mulher acaba fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Né? Bom, aqui também tem a pesquisa do BID. Olha aqui, ó. As mulheres têm maior participação em saúde, educação e serviços sociais, representando 56% dos empregadores das microempresas e 51% das empresas desses setores. Além disso, as mulheres lideram negócios que têm um percentual maior de anos de estudo do que os homens. Você já tinha falado disso, né? E aí também, já que as mulheres são as microempreendedoras, são as que são mais, procuram se profissionalizar, ter o seu CNPJ, né? Trabalhar numa empresa mesmo, você sabe que 80% das pessoas empregadas no Brasil, 80%, vem das pequenas e microempresas. Emprega bastante, emprega bastante. E tem muita gente sendo liderado aí por mulheres dentro das empresas. São 32 milhões de trabalhadores que estão dentro de empresas que são comandadas por mulheres, né? Isso equivale à população do Canadá, por exemplo, esses 32 milhões aí, né? Os 32 milhões entendi. Então, assim, a mulher está tendo esse sucesso profissional, cargos de liderança também, né? Isso, agora você vê o seguinte, ó, aí você vê assim, aqui me lembrou uma coisa, sabe? A gente, quando fala do agronegócio, a gente pensa só em quem exporta soja, não sei o quê. A gente nunca pensa no pequeno produtor rural, que é o que gera a nossa comida, né? Sim. Que é da onde a gente come todo dia e tal e tal. Então, a gente acha que a questão do campo brasileiro é só o agro. Não. Aqui, a gente está vendo que as mulheres... A gente só pensa nos grandes, nos gigantes do mercado. A gente não fala dessas pequenas e médias empresas que são geridas por mulheres. Então, isso também é uma coisa que emprega 32 milhões de pessoas. Sim. E sem contar, Isabel, que quando uma mulher é dona de um negócio, ela emprega outras mulheres, Com certeza. E favorece a independência. Tem uma corrente que fala, né? Uma vai puxando a outra, né? Exatamente. E que é uma coisa... E aí, proporcionando emprego para outras mulheres, elas favorecem que essas mulheres também se independizam economicamente, né? Sim, sim. Então, eu acho que nessa questão, eu acho assim, né? Fazendo propaganda aqui. Nós temos dos nossos patrocinadores, nós temos 3 mulheres. Hoje a gente fazer uma homenagem a elas, né? É verdade. Nós temos aqui três mulheres que são... E aí a gente precisa entender que a gente precisa dar força para essa galera, porque uma tem que puxar a outra mesmo, sabe, Isabel? E dar condições para as outras. Isso é bem forte. Isso é bem forte. Você sabe que numa avaliação feita em 2019, aqui por Harvard Business Review, falei bonito? Porra! Maravilhoso, amiga, esse seu sotaque, hein? As mulheres, é sério, gente. Essa pesquisa foi feita em 2019 e as mulheres, elas foram classificadas por colegas de trabalho como líderes mais qualificadas do que os homens. Do que os homens. Líderes mais qualificadas que os homens, né?
As empresas também lideradas por mulheres são mais inclusivas. Aí já é o Sebrae que está falando. O Sebrae de Santa Catarina está falando isso. Quando tem, né? Talvez seja por uma maior, não sei, não estou generalizando, mas tem uma sensibilidade que está envolvida ali, né? Nessa parte de entender também essa questão da empatia. A mulher tem muito isso, né? Mulher tem muito isso. Mulher tem muito... De conseguir agregar mesmo as outras pessoas. De trazer mais para perto e tal. E mulher, como tá, tipo assim... É porque na hora da gestão, imagino eu, né? Eu já tive alguns cargos de gestão de pessoas e tal, onde eu tive essa oportunidade. A gente está tão acostumado, Isabel, a ser criticado, tão acostumado a sempre estar se justificando e tal, que a gente nem tem tanto problema de falar, olha, gente, isso eu não sei, alguém pode me ajudar? Nós não. A gente não tem esse problema, entendeu? Olha, gente, isso aqui não deu certo, vamos tentar de novo? Não. Porque os homens, como são infalíveis, aí eles não meu podem. Deus, eu pensei numa... Fala, o que você pensou? Não vou falar, não posso. Não pode? Não posso. Poxa, Isabel. Do dirigente passado, as pessoas falando dele. Você falou infalível, eu já pensei na palavra. Imbrochável, você pensou no imbrochável. Pensei na hora. Mas tem que ser na hora, não pode, que é imbrochável. Então, a gente tem essa capacidade na hora de gerir. Mas amiga, você sabe que toda essa conquista, né? Toda a luta, toda a conquista, todos os avanços, toda a mulher que a gente vê, que a gente sabe que está no topo, que é presidente, que é diretora, que é microempreendedora, né? Que tem sua empresa, que está empregando pessoas. Você sabe que isso tem um custozinho, né, amiga? Tem um custozinho. A mulher Tadinha, gente. Tô falando por mim já. Tadinha. Gente. Estou falando por mim agora. Porque as pessoas olham e falam assim, nossa, mas como ela é forte. Uma fortaleza. Gente, não é forte. É sobrecarregada mesmo. É muita luta, é muita pressão. E aí não é só a pressão que você sofre de fora, dos outros, é a pressão que você sofre de você mesma. Claro. Não, e essa coisa de ser forte, puta, é muito Não, forte. Ser forte é terrível. Eu não quero ser forte, não. Olha, porque aí você... E eu sei o que é isso. Eu não quero ser forte, não. Não, uma vez, eu estava querendo ocupar uma função, um trabalho, tá certo? E aí eu estava brigando por aquele espaço. Não vou citar nome de ninguém, porque todo mundo é vivo até hoje. Eita. Aí, estava procurando aquele espaço. E tinha uma outra pessoa que também estava. Bora combinar. A pessoa não tinha a minha experiência nem a minha qualificação. Sim. Mas sabe qual foi a justificativa que me deram? Não, Sandra, você tem capacidade de encontrar coisa até melhor e tal. Essa pessoa não tem. Nossa, que justificativa horrível. Horrível isso, né? Você tá me elogiando ou você está querendo, entendeu? Tipo, o que a pessoa achou que ele estava fazendo? Ele está fazendo. Então, você é forte, você consegue ir, você consegue falar com mais pessoas, você vai conseguir se virar com mais fácil do que essa. Falei, porra, será que nunca ninguém vai me pegar no colo? Será que nunca ninguém vai porque você é forte. Você aguenta. Você aguenta. Você aguenta. A pessoa não aguenta. Entendeu? Então, mas assim, você aguenta. Mas você aguenta. Isso daí é uma coisa também. E outra coisa, Isabel, sabe o que acontece com a mulher? E é tudo por culpa dessa formação cristã, romana, ocidental que a gente sempre tem. Fala isso. Eu sempre falo isso. Que é a tal da culpa, Isabel. A mulher carrega muita culpa. A mulher carrega a culpa. Primeiro, ela carrega o medo. Será mesmo que eu sou capaz? É igual a mulher lá do Washington Post. Será mesmo que eu sou capaz? Será mesmo que eu só servi para ser uma bonequinha de... É um conflito interno Será eterno. mesmo que é? E se eu errar? E se eu errar, eu tô no sol, nunca mais eu levanto, nunca mais ninguém vou conseguir. E se eu não sei... Então, assim, primeiro é o medo. Aquele medo que você... né? Porque também você tem que estar sempre bonita, atualizada intelectualmente, bem vestida. Muita pressão mesmo. Bem vestida, né? Você tem que estar sempre tudo. Né? Impecável. Né? Impecável. E aí também não pode, né? E quando você cometeu um erro qualquer, aí você está ferrado. Então tem o medo. Aí tem a culpa. Porque qual que é a culpa? A culpa. Nós já falamos da culpa aqui da mulher. Muitas vezes. Muitas vezes, que é a coisa de trabalhar fora, né? De você ter uma vida profissional, de você ter uma vida acadêmica, de você ter não sei o quê. E os filhos? E os filhos? A casa?
E o os marido que filhos. chega, e você não está lá, e cadê não sei o quê? Então, assim... Então, por conta disso tudo, as mulheres têm mais transtornos mentais comuns, né? Aí a Organização Mundial de Saúde vai definir mais ou menos o que é isso. São sintomas depressivos, ansiedade, irritabilidade, insônia. Insônia talvez porque tem muita coisa para resolver. Dificuldade de memória, por exemplo, né? Gente, estou me enquadrando aqui nos sintomas desse. Ó, não é? A memória. A insônia, por exemplo, é minha velha, querida companheira. Pois é. Porque é muita pressão, né? E você falou da culpa. Tem uma pesquisa aqui de uma revista também norte-americana que mostra que 96%, gente, 96% é muita coisa, das mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez ao dia. Eu acho que é mais, mas tudo bem. Eu vou ver, então não tem mais, porque eu acho que é mais. Eu me enquadro no 2 ou no 3 aí, sabe? Um é pouco pra mim. Um é pouco pra mim. Gente, 96. Então, assim, é um massacre em cima da mulher, né? Não, é um massacre. E é muita coisa que você tem... Você tem uma frase que você sempre falava, tem que matar um leão por dia. Um leão por dia. Aí tu acha que o leão tá morto, no dia seguinte o leão tá lá. Vivo. Tá vivo, gente. Como é que faz isso? Você mata um leão por dia e deixa um amarradinho ali para matar no outro dia. É isso. E essa coisa da culpa é terrível, Isabel, porque acontece alguma coisa com o filho, acontece alguma coisa em casa, acontece alguma coisa no seu... Aqui, ó. Acontece alguma coisa com o filho. Gente, a filha da Sandra está ligando nesse momento. Não, atende. Atende ela. Fala pra ela que você tá com... Você ia ficar com culpa se não atendesse a Aninha. Eu só tô te atendendo no meio do programa porque eu estava falando que mãe tem culpa quando faz alguma coisa para os filhos. Pra vocês verem. Vocês verem como é que é. Eu estou gravando Você isso. Você está no programa, Aninha Recalde. Aqui. Tá. Você está no programa, porque as mães, as mulheres, sentem esse negócio de culpa. Na hora, quem que liga? Quem que liga? Quem que liga? A filha. É muita coisa para administrar. Posso ligar mais tarde, filhinha? Tá bom, Irzinha, me liga. Tá, beijo, Aninha. Tchau. Aí é isso. Se eu não atendesse, ia ficar. Será que é urgente? Será que é urgente? O que ela tá precisando? Aconteceu alguma coisa? Para vocês verem, vocês estão em casa, vocês estão vendo. Simples assim, podcast. É assim, gente. É aqui a vida como ela é. Aconteceu. Aconteceu, virou notícia. Não tinha isso antigamente, não tinha. Sim, aconteceu, virou notícia. Não, mas... Gente, é muito... Olha, aí você perde o sono, aí você fica se sentindo culpada. Meu Deus, não tem tempo para a família, mas tem que trabalhar. Ou então estou negligenciando o trabalho porque tem a família. É confuso pra caramba. Isabel, sabe o que eu vou te falar? Tem uma coisa, é verdade. Agora, tem uma coisa que me dói meu coração. Porque nós, amiga, nós temos uma vida razoável. Tá certo? Sim, sim. Nós temos uma vida razoável, a gente tem nossas coisas, tem uma condição social. Você tem mãe que mora perto, tem sogra que ajuda, tem vó que ajuda, entendeu? Então, a gente tem uma construção familiar e tal. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio, né? Uma construção familiar bem diferente, a minha da sua, mas a gente tem uma rede de apoio. Enfim, o que acontece? Você pensa, cara, numa mãe que mora numa favela, que tem que trabalhar sozinha, que tem que trabalhar de diarista, e sai de manhã cedo, antes do sol nascer, e volta à noite. E pede para o filho que tem 12, 13 anos... Tomar conta dos outros. Tomar conta dos outros e ficar trancado dentro de casa para não ir para a rua, para não virar bandido. E vai trabalhar cheia de culpa, rezando para Deus proteger, né? Como é a cabeça dessa mulher no trabalho? Como é que ela consegue trabalhar? Nossa, é muito... Isso que eu fico... Você entendeu? Eu penso muito nisso, sabe, cara? Como é que ela consegue trabalhar? Como é que ela... Uma vez eu estava vendo acho que foi o Emicida. Foi alguém contando... não sei se foi o Criolo, se foi o Emicida, não sei. Alguém estava contando de que como a mãe era rígida.
e exigia e batia nos filhos e fazia tal coisa e tal e tal. Aí o cara falou, mas se ela não fizesse isso, o que seria de nós? Por quê? Porque é uma mulher que precisa, gente. Porra, se virar nos 30 somos nós. Sim. Se virar, ela tem que se virar nos 60. Não, Entende? Então, assim, qual é a condição dessa mulher, a condição psicológica, tudo? Por isso que eu falo assim, eu acho que essa coisa de você ter essas palavras bonitas de hoje em dia, sororidade, não sei o quê, a questão é o seguinte, gente, é se colocar no lugar do outro. Se você Nada mais é do que você isso, consegue ser um pouco mais solidária, sabe, Isabel? Sim, e entender, aí, né? Entender e tal. Então, eu acho que... E eu acho que as mulheres, elas são... mais susceptíveis a essas condições de depressão, de ansiedade, de culpa e tal, porque, historicamente, a gente teve que realmente pular várias barreiras, sabe? Várias. Você sabe que boa parte das mulheres que Tem horas avançam... que fica difícil. Que avançam nas suas carreiras, né? Que têm carreiras promissoras, que chefiam, né? Departamento. Sabe que elas têm muito sentimento de solidão? Elas se sentem só, né? Apesar de ter alcançado um nível na carreira, elas sentem esse sentimento, se sentem solitárias nos empregos, né? Outra questão aqui interessante é que a mesma pesquisa vai revelar que 53% das entrevistadas, aí no universo de 600, já negaram algum trabalho ou alguma promoção ou pediram demissão por causa do impacto negativo do trabalho na sua vida pessoal. Porque ela bota na balança os filhos, bota na balança o casamento, bota na balança um monte de coisa. Porque também, se ela não botar na balança, ela vai perder tudo e vai vir aquele monstro. Então, da solidão que nós falamos no programa passado. Mas é uma coisa injusta, porque isso não acontece ao inverso. Não. Isso não acontece com os homens. Não. Então, por isso que você, às vezes, vê mais homens ascendendo em suas carreiras do que as mulheres, porque elas têm que botar na balança. E outra coisa, quando um homem recebe uma proposta para ser CEO de alguma empresa, você faz uma festa. Quando a mulher recebe, todo mundo fala, você tem certeza? Tem certeza? Não quer pensar direitinho? Não quer pensar melhor? Olha tudo que você vai ter que abrir mão aqui. Entendeu? Então, exatamente. Não é assim que funciona? É dessa forma. É dessa forma. Então, assim... Aí, tem certeza que você vai? Você quer isso mesmo para sua vida? Aí, quando você aceita e fala, foda-se, vou fazer. Aí você carrega aquela culpa em cima, entendeu? Com você, para onde você vai. Aonde você vai? Porque você não teve o apoio da família, dos amigos, do marido, não teve. Então, e também não tem no trabalho, viu, Isabel? Não tem em casa e não tem no trabalho. Também tem isso, né? As que conseguem, as mulheres que conseguem ter relações familiares e relações afetivas e relações conjugais com pessoas que apoiam, com certeza elas têm menos dificuldade e não passa por uma situação como essa. Eu acho que é legal, assim, também a gente ter essa questão de se colocar no lugar do outro, Sandra. Às vezes, você está trabalhando com uma colega, uma amiga, né? Você, às vezes, vê que a pessoa está sobrecarregada, que a pessoa está triste. Para um pouquinho para conversar com essa pessoa, né? Sim. De repente, né, só de você desabafar, a pessoa se sente melhor, né? E tem certeza que isso acontece direto. E com pessoas que estão próximas da gente e a gente nem sabe, às vezes, que a pessoa está passando. Você fulano está triste hoje, tá jururu, né? Mas por quê? Por quê? O que aconteceu? 5 minutinhos. Às vezes a pessoa só quer falar um pouquinho. Conversar, sai, toma uma cerveja, conversa, bate um papo, entendeu? Sabe? Toma um café. Eu acho que tudo isso também ajuda muito, isso entendeu? Alivia essa carga emocional que a mulher traz, né? Porque às vezes ela pode estar sofrendo essa pressão em casa e a pressão também no trabalho. Né? E essa conversa pode mudar a vida de uma pessoa, pelo menos o dia, a semana dessa pessoa. Sim, você pode trazer um pouco de alento, eu acho de carinho, que é interessante quando você compartilha as suas coisas, as suas dificuldades, os seus medos com uma amiga, uma colega, e a pessoa fala assim, cara, eu não estou sozinha nisso aqui. Sabe? Quantas vezes a gente fala com alguém e você fala assim, caramba, achei que só eu sentisse isso, achei que só isso acontecesse comigo, mas não, acontece com outra pessoa. Sim, claro. Né? Claro, e conversando a gente consegue, de repente, aliviar um pouco as dores. As dores e as delícias de ser mulher. As dores e a delícia de ser o que é, já dizia o poeta. Eu vou te falar uma coisa, Isabel. Eu acho assim...
tem umas coisas que a gente precisa fazer. Uma, nós descobrimos nesse programa hoje, né, porque simples assim é também cultura, que a gente, nós mulheres, né, somos proprietárias das pequenas e microempresas, pequenas, médias, pequenas e microempresas, e que a gente emprega 32 milhões de pessoas, tá certo? E que a gente carrega muita coisa nas costas. Bastante. E que a gente é sabida para burro, a gente é sabido para burro. A gente consegue fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. A gente tem muita capacidade, a gente tem que melhorar essa nossa autoestima. Nós precisamos, assim, não vou fazer aqui uma propaganda, mas eu acho que a gente tem que levar bem a sério. Parece uma coisa meio chauvinista e tal, mas vamos apoiar empresas administradas por mulheres, confecções, você tem coisas que são feitas por mulheres. Vamos dar uma força nesse sentido, sabe, Isabel? Sim, com certeza. Eu acho que a gente pode fazer um pouco esse trabalho. Independentemente também, se você não gosta da pessoa pessoalmente. Às vezes ela não é uma pessoa legal para ser sua amiga, porque ela tem lá as suas idiosincrasias, as suas coisas, mas ela com certeza deve estar passando por algum perrengue desse que nós falamos aqui. Com certeza. Mesmo você achando que ela seja uma chata, você pode ter certeza que algum perrengue desse ela está passando. Eu sou muito a favor dessa solidariedade feminina. Ok. Então, e aqui a gente faz a nossa propaganda das nossas meninas hoje, que é... Fulana. Aliás, nós estamos de fulana. Hoje nós estamos de fulana, Hoje nós estamos de fulana, bonitinha, né? Nós estamos de fulana. Nós vamos fazer... Isso, fulana. Só entrar na página das meninas lá da Lu. Um beijo pra Lu, pra equipe dela, que entrega no Brasil todo. E a Lu é outra batalhadora, né? Corre pra lá, corre pra cá. É muito boa. Tem a Kena também. A Casa Moa não é de mulheres, pode passar. Tem a Kena. Tem a Kena também, da Márcia. Um beijo pra Márcia. Beijo pra Márcia, que é outra também que corre muito, trabalha muito, está sempre fazendo as coisas. Um abraço para você, Márcia. E temos a Merinda com a Raquel. Temos a Merinda com a Raquel, peças maravilhosas também. Que é também de uma criatividade, de uma capacidade de trabalho e tal. Então... Nós aqui hoje estamos de fulana, não é isso? Estamos de fulana. Eu quero fazer um comentáriozinho aqui, antes da gente falar dos nossos outros 2 patrocinadores. Eu tô com um brinco aqui maravilhoso, não sei se tá dando para vocês verem. Tá lindo, né? Tá lindo, né? Esse brinco aqui, gente, veio do Tocantins. Foi a Marilene, a Mari que mandou. Que te mandou, Um beijão pra Mari, que mandou esse brinco. Ele é lindíssimo. Eu tô fazendo o maior sucesso com ele. Tem os colares. Né? E esse brinco aqui, os colares, eles são produzidos por indígenas da região de Tocantins. Olha que maravilha, gente, isso. E aí você não fica chateado que você já mandou isso faz tempo, mas eu só entreguei essa semana que eu sempre estava esquecendo. Ela. Mari, super obrigada, tá? Super obrigada. A Isadora também adorou as pulseiras. As pulseiras, né? Tá? Agora, gente, tem mais 2 patrocinadores. Então, agora os rapazes, coloca aí a Moa... A Maltz primeiro. Um abraço para a equipe lá do Matheus também, maravilhoso. Estamos aqui. Faz um brinde aqui, amigo, com o nosso chopinho. Nosso chopinho. Saúde. E nossos vinhos selecionados da Casa Moa. Um abraço para o Rogério e a equipe dele. Que você também a gente está devendo uma visita para o Rogério e hoje você falou. Hoje o seu negócio de culpa aflorou também. Não deu tempo, não deu tempo de falar com o Rogério e tal. Tá vendo que não foi uma vez só ao dia. Bom, e a música, você já escolheu? Eu escolhi uma aqui, do Paralamas do Sucesso. Qual é a música do Paralamas? Capitão... Me dá vontade de rir, Isabel. Não sei por que você é foda. Você já faz... Você é muito... A gente, Isabel, muito babaca, Ela sabe, gente. É uma piada interna, ela sabe. Capitão de indústria. Capitão de indústria. Tá. Eu vou escolher, então, um sambinha gostoso do João Nogueira. João Nogueira. É maravilhoso. Canto do Trabalhador, para a gente estar homenageando todos os nossos trabalhadores e as nossas trabalhadoras. Falar nisso, a gente também precisa falar uma coisa. Há algumas semanas atrás, uma mulher ganhou a presidência do México. Verdade. Nós não falamos dela. Cláudia, não é isso? Acho que é Cláudia o nome dela. Cláudia. E ela... Vou falar pra você, ela tem 61 anos, parece que tem 40, Isabel. Que até menos. Maravilha! Sabe que ela é atleta, cientista. Que isso, Sandra? Tudo isso? De descendência judia.
E além de tudo, é de esquerda também. Muito bom, né? Vamos lá, México. Vamos lá. Como que é? Isso aí. Avante, México. Avante, México. Ó, vamos desejar para ela todo o sucesso desse mundo, né? Sim. Tomara que dê tudo certo. Ó, e um abraço para vocês, um beijo grande. Não deixe de entrar na nossa página, no nosso YouTube, curtir, compartilhar, comentar e colocar em todos os grupos de vocês, né? Um beijão. Beijo, gente.